Fala galera, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje eu decidi trazer um glossário do mundo cripto. Então eu decidi juntar aí as principais palavras que a gente fala, que a gente vê no mundo cripto, e talvez você que esteja aí vendo esse vídeo já conheça algum dos termos que eu vou trazer aqui, tá? De antemão já gostaria de adiantar que a ideia desses vídeos, tá, em partes que eu vou postar, porque são bastante termos, né? Eu não tenho o intuito aqui de me aprofundar em nenhum dos temas, tá? Por quê? Porque se eu fosse fazer isso, a gente ia fazer um vídeo aí de milhares de horas, porque existem algumas coisas aí, alguns termos que eu vou trazer que existe muito estudo, muita definição, muita coisa por trás. Então a ideia é um overview, é trazer algo muito simplificado para vocês, para que vocês tenham uma noção do que é. E caso vocês tenham interesse de saber um pouco mais, pesquisar e ir atrás do assunto, tudo bem? E aí, antes de começar, vamos deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscreve, ative o sininho de notificação e bora pro vídeo de hoje. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, a parte 1, esse glossário do mundo cripto, eu dividi em 3 partes, tá? Então, quando vocês terminarem esse vídeo, vai ter no link da descrição da parte 2 e da parte 3, à medida que eu for soltando durante esses dias, tá bom? Então, para começar, criptografia, né? A gente fala muito de moeda criptografada, de criptografia. Esse termo criptografado a gente vê demais, né? Mas o que é uma criptografia? Uma criptografia é um conjunto de técnicas, tá, que transformam dados em códigos que só podem ser decifrados por quem tem a chave de acesso. Isso significa, por exemplo, que caso um criminoso consiga acessar um documento criptografado da sua empresa, ele não vai conseguir visualizar de fato as informações desse documento. Tá? Diferente disso, essa pessoa vai ver uma sequência desordenada de caracteres. Sem a referida chave não fazem sentido algum. Ou seja, é um conjunto, tá, de letras, números, palavras aí codificadas que protegem, que criptografam ali algum dado. Tá? Então, a criptografia, ela traz esse papel aí de proteção de uma informação, de um dado. Uma altcoin, trazendo aí, né, já falando um pouco mais de mundo cripto, é uma alternativa ao Bitcoin dentro do ecossistema das criptomoedas, ou seja, qualquer criptomoeda com exceção do Bitcoin, inclusive a Ethereum, tá? Então qualquer criptomoeda, enfim, que não seja o Bitcoin, é uma altcoin. Uma Scamcoin, né, que pode ser uma altcoin também, é uma altcoin criada com o objetivo de dar golpe nos usuários e enriquecer os criadores. Seja com pump dump ou pré-mineração ou qualquer outra coisa aí que leva os investidores a perder o seu dinheiro investido. Então tem muita altcoin por aí que foi criada simplesmente para dar golpe, né? Para as pessoas comprarem aquelas moedas, enriquecer os criadores que vão ter um monte daquelas moedas. Provavelmente eles vão despejar muitas moedas depois no mercado e essa moeda tende a sumir, né? Não valer mais nada, não ter liquidez, então tem muito scam por aí, tomem cuidado, tá bom? O BTC é a sigla ou símbolo para o Bitcoin, assim como todas as moedas têm as suas siglas, então a Ethereum é ETH, o Litecoin é LTC, a Monero é XMR, a Cardano é ADA, e também não é uma regra serem abreviações de 3 letras, tá? Existem moedas que têm abreviação de 2 letras, de 4. XBT é o código ISO 4217 não oficial para representar a unidade monetária do Bitcoin. Bitcoin com B minúsculo, representa a unidade monetária do protocolo Bitcoin. Mas hoje em dia as pessoas escrevem com maiúsculo, com minúsculo. É difícil alguém que realmente segue na risca aí essa regrinha do B maiúsculo e B minúsculo. O Bitcoin com B maiúsculo representa o protocolo criado pelo Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin. Falando nele, é um pseudônimo usado pelo criador do Bitcoin, tá? Então, provavelmente ele não se chama Satoshi Nakamoto, tá? E até hoje a gente não sabe quem é o verdadeiro criador do Bitcoin. E o que é um Satoshi, tá? Satoshi é a menor divisão de um Bitcoin. Vocês já devem ter ouvido falar de Satoshis. E um Bitcoin equivale a 100 milhões de Satoshis. E um Satoshi equivale a 0,7 zeros depois da vírgula, 1 BTC. E é muito importante entender essa questão do Satoshi, porque à medida que o Bitcoin se valoriza, a tendência é que com o tempo as pessoas tenham Satoshis. As pessoas não vão falar mais que elas têm 0,000 tantos Bitcoins. Ela vai falar, eu tenho 20 Satoshis.
que seria 0,00000020, né, BTC, mas a pessoa vai falar como Satoshi. Então é uma maneira também de se falar em quanto você tem de Bitcoin usando números inteiros, tá? Porque a tendência para o futuro é que as pessoas tenham Satoshis e não Bitcoins. É como o ouro. A corrida pelo ouro, muitas pessoas adquiriram quilos e quilos de ouro. Hoje as pessoas têm gramas de ouro. Então os Satoshis é como se fossem as gramas, tá? Mais ou menos falando. Microbit que é milésima parte de um Bitcoin, tá? É só uma representação aí matemática, tá? No caso de micro, são 6 casas depois da vírgula. Mili, no caso, são 3 casas depois da vírgula, tá? É a milésima parte de um Bitcoin. Um bloco. O que é um bloco? Um bloco compreende um arquivo no qual os dados pertencentes às transações mais recentes da rede, Bitcoin, são gravados permanentemente. Cada bloco pode ser comparado a uma página de um livro, tá? Os blocos, eles são usados aí nas transações que a gente faz de criptomoeda. O que é o bloco Gênesis, tá? O bloco Gênesis é o primeiro bloco do Bitcoin minerado pelo Satoshi Nakamoto. O halving é uma redução na emissão de Bitcoin que acontece a cada 4 anos, ou seja, a quantidade de Bitcoins emitidos a cada 10 minutos é reduzido pela metade. Então, a cada 10 minutos são emitidos novos Bitcoins, são minerados novos Bitcoins. E a cada 4 anos existe o halving, que é essa quantidade de Bitcoins que é emitida a cada 10 minutos, é reduzido pela metade. Soft fork é um tipo de alteração das regras do algoritmo que ainda é compatível com o código anterior, ou seja, que ainda preserva o protocolo original. Então, quando a gente pega uma criptomoeda, no caso, por exemplo, Bitcoin ou uma outra criptomoeda, e ela tem uma atualização no seu software, uma atualização da própria criptomoeda, sem muitas alterações, né, que preservem ali o protocolo anterior, a gente está falando de um soft fork. Já um hard fork é uma alteração nas regras de algoritmo que é incompatível com o protocolo original. Então deve haver uma ruptura com a versão anterior. Um exemplo é a criação de uma nova criptomoeda a partir da antiga, como o Bitcoin Cash e o Bitcoin Diamond, tá? Sendo exemplos de de forks aí do Bitcoin, é escrito errado forks. Então, o Bitcoin Cash e o Bitcoin Diamond são exemplos aí de forks do Bitcoin. Lightning Networking é uma solução de escalabilidade de segunda camada, onde as transações acontecem em outra rede com seus próprios nodes e softwares. Então, cria de forma efetiva uma camada sobre o protocolo do Bitcoin, viabilizando transações mais baratas e rápidas que podem ser compensadas na referida blockchain. Então, seria uma segunda camada aí onde acontecem transações dentro do Bitcoin. Tá? Aqui tem um pouco mais de explicação, se vocês quiserem ler aí. Um token, é aí que entra já algumas coisas que muitas pessoas nem sabem que existem diferença. Mas um token, uma criptomoeda, que eu vou explicar agora. O token... os tokens são geralmente confundidos com criptomoedas, porém são diferentes. Eles geralmente são criados para serem distribuídos para as pessoas com promessas de valerem algo no futuro. São ativos digitais que podem ser usados dentro do ecossistema de um determinado projeto. Uma outra diferença também entre tokens e criptomoedas é que os tokens utilizam blockchain de outras moedas. Já as criptomoedas têm a sua própria blockchain. E uma criptomoeda são moedas descentralizadas, que não são emitidas por nenhum banco central e não estão atreladas a nenhum governo, diferente das moedas fiduciárias, né? Mas mesmo assim, elas podem ser utilizadas para negociação de compra de bens reais, negociação internacional, além de terem sua própria blockchain. Então são moedas aí, basicamente, que têm a sua própria blockchain, a sua própria rede. Como o Bitcoin, como a Ethereum, como a Cardano. Moedas fiat, tá? Ou chamadas também de moedas fiduciárias. É difícil essas pronúncias aí, né? Eu também não sou... Algumas palavras aí eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar. Mas basicamente são as que têm o seu valor garantido pelo governo emissor, não por um bem físico. O que determina o valor do tipo de moeda é a força a respeito desse governo. Esse tipo de dinheiro ainda é muito utilizado ao redor do mundo. As moedas substituíram pagamentos em padrão, como o ouro e sistemas que definiam valores da moeda. Tá? Então, as criptomoedas são descentralizadas, ou seja, não são emitidas por nenhum banco central e não são atreladas a nenhum governo, diferente dessas moedas fiduciárias aí. Mas, mesmo assim, elas podem ser utilizadas para negociação de bens reais e negociações internacionais, além de terem sua própria blockchain.
Stablecoins, muita gente confunde, né? O dólar, o euro, o real, as moedas fiat com stablecoin. Stablecoin é uma criptomoeda, tá? E ela é geralmente pareada com algum desses ativos, com dólar, com real. Geralmente o dólar é uma base que a gente utiliza bastante, tá? Então, basicamente, é uma criptomoeda que ela tem o mesmo valor do que o dólar. Então, você, por exemplo, tem o USDT, o BUSD, o USDC, a DAI, tá? Que é uma stablecoin descentralizada. Então, se você tem um USDT, ou um BUSD, ou um USDC, você tem aí mais ou menos o valor de $1. Tá? Então, é uma maneira aí de você ter de você conseguir aí ter uma paridade com uma moeda local, uma moeda fiat. Tá? Não sei se ficou claro. Market cap é a capitalização de mercado, é quanto vale financeiramente aquele ativo. Então é basicamente o número de moedas em circulação, o número de moedas atual que existem, vezes o preço atual daquela criptomoeda. Então eu tenho um exemplo aqui, se uma criptomoeda tem 100 mil unidades dela em circulação com preço atual de $10, o market cap é um vezes o outro. Nesse exemplo, $1 milhão o market cap. Assim como o Bitcoin, se você quiser calcular agora, é só você pegar a quantidade de bitcoins em circulação nesse momento e multiplicar pelo preço atual. Pelo CoinMarketCap ou pela CoinGecko, vocês conseguem ver aí o valor do market cap sendo atualizado a todo momento. A dominância do Bitcoin é medida ao se calcular a porcentagem da capitalização de mercado do Bitcoin em relação ao valor investido em todos os criptoativos somados, ou seja, se a gente pegar o Bitcoin em todas as criptomoedas, tá, e todas as moedas no mercado, a gente vai ter um valor total ali que é o valor do market cap total do mercado. Tá? Se a gente pegar só o Bitcoin, a gente vai ter o market cap do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é exatamente isso. Tá? É a porcentagem que a capitalização do Bitcoin representa em relação ao total. Então, se a gente tem, por exemplo, 1 trilhão de market cap total e 500 bilhões de market cap do Bitcoin, a gente tem 50%, tá, certo? De dominância do Bitcoin, que seria exatamente aí metade do market cap é representado pelo market cap do Bitcoin. Fechou? Carteira ou wallet. A carteira de criptomoeda é um mecanismo que permite armazenar criptomoedas e realizar transferências utilizando um computador ou um celular. Normalmente é um software ou um hardware que permite o usuário guardar o seu montante em criptomoeda. Tá? Então, é um mecanismo, é uma maneira aí de você guardar as suas criptomoedas. Tá? Sabe uma carteira? Uma carteira normal que você coloca o seu dinheiro, as suas coisas? Então, é uma carteira que geralmente ela pode ser uma carteira online, offline, eu vou explicar um pouco disso. Mas é uma maneira de você armazenar os seus bitcoins ou as suas criptomoedas. Hard wallet é uma carteira de criptomoedas que armazena a chave privada em um dispositivo físico seguro, tá? Em suma, essas carteiras buscam isolar a chave privada da internet. Então, você tem uma carteira ali offline, uma carteira que você basicamente tem um hardware, você tem uma... não vou falar que parece um pendrive, mas é uma pecinha, tá? Que você consegue guardar suas criptomoedas nela e ter muito mais segurança, por exemplo, em relação a carteiras online. Cold Wallet, tá? Cold Wallet é uma carteira fria, é uma opção para armazenar as criptomoedas sem a necessidade de conexão com a internet. Então a carteira mantém as criptomoedas offline e por isso oferece maior segurança. Tá? Então só o fato de ser offline, de não estar conectado ali com a internet, já protege muito mais as suas criptomoedas do que, por exemplo, se fosse online, tá? Que dificulta mais os hackers de conseguirem chegar ali na sua carteira. É praticamente qualquer carteira digital conectada a uma rede, tá? Eu esqueci de trocar o título, desculpem. Resumindo, a carteira quente estão online. São as mais práticas para o uso no dia a dia, tá? Então, uma carteira quente nada mais é do que uma carteira online. É uma carteira que você utiliza ali com internet e que você tem muito mais praticidade. Endereço é uma identificação única que permite enviar e receber criptomoedas de maneira rápida, tá? Então, na verdade, não só o Bitcoin, mas como qualquer outra criptomoeda que você tenha, ela vai ter um endereço. E é como se fosse, basicamente, a sua agência e conta do banco. Quando você vai fazer uma transferência, a gente tem o Pix hoje também, você pode transferir, você pode receber dinheiro passando para a pessoa, sua agência, sua conta, hoje através do Pix,
passando o seu celular, o seu CPF. Em criptomoedas, existem um endereço, tá? Que ele é uma mistura de números e letras maiúsculas, minúsculas, em que, a partir desse endereço, você consegue receber qualquer ativo aí que vem ali de uma mesma rede, tá? Então, no caso, aqui é um exemplo de um endereço de Bitcoin, tá? Ah, outro detalhe. Os endereços, eles não têm a mesma quantidade de caracteres. Então, tem endereços que são maiores, endereços que são menores, tá? Mas eles apresentam aí características similares. O endereço Vanity, tá? É um endereço Bitcoin personalizado, tá? Criado usando a Vanity Chain, tá? Então, é um endereço que você pode personalizar. Chave privada. Chave privada é uma espécie de senha que lhe permite assinar as transações e enviar Bitcoins para alguém. É, portanto, a única informação necessária para acessar seus fundos e fazer o uso deles. Além disso, ela também protege a sua conta de ser acessada por outras pessoas. Aqui é o exemplo de uma chave privada, tá? Então, é uma chave de segurança para a sua carteira, para você poder realizar as transações. Seed, carteira, vocês já devem ter ouvido falar de seed ou palavras sementes. Então, quando você cria ali uma carteira online, por exemplo, ou uma hard wallet, tá? São palavras sementes. Então, são uma sequência de 12 ou 24 palavras geradas aleatoriamente quando você cria uma nova carteira. Essas palavras, geralmente em inglês, são o backup mestre da carteira e não devem ser compartilhadas com ninguém ou armazenadas em locais onde podem ser comprometidas, como na nuvem ou qualquer formato digital em computadores conectados à internet. Quem tiver acesso a essas palavras pode roubar o seu Bitcoin. Então, essas palavras, por exemplo, elas conseguem fazer o backup de uma carteira, de uma hard wallet, não só de uma hard wallet, mas até a hard wallet, que ela tem tem aquela pecinha que você conecta no computador e você guarda seus Bitcoins nela ou suas criptomoedas nela. Se essa pecinha quebrar ou acontecer alguma coisa com ela, você consegue recuperar os dados da sua carteira com essas palavras sementes. Então ali são 24 ou 12 palavras em inglês aleatórias, que tem uma ordem, né? A palavra 1 é uma palavra, a palavra 2 é outra palavra. Você tem que ter isso anotado no papel, né? Ou de alguma maneira segura, né? Porque tendo essas palavras você consegue fazer backup de qualquer carteira e com isso ter acesso à carteira. Então é muito importante proteger sempre essas seeds, né? E nunca passar isso para ninguém. Passphrase, conhecido também como a 13ª ou 25ª palavra, tá? Se você tiver ali 12 palavras sementes, é a 13ª, se você tiver 24, é a 25ª. Então é uma palavra ou frase adicional definida pelo usuário, usada para adicionar uma camada adicional de segurança ao seu backup. Então se as suas seeds forem comprometidas ou roubadas, mas você estiver usando esse mecanismo, a pessoa que está hackeando não consegue ter acesso porque ela precisa dessa palavra adicional. Tá? Então é óbvio que se você usa essa palavra adicional como uma maneira de proteger mais ainda as suas outras palavras, é importante que você não deixe elas juntas, né? Porque senão a pessoa conseguir ter acesso a isso, ela vai ter acesso tanto às palavras seeds quanto a essa palavra adicional. Então, na verdade, ela vai servir realmente como uma palavra adicional para proteger mais ainda as suas seeds. QR Code não é novidade para ninguém, a gente vê muito em banco, ele é usado como sistema de pagamento, tá? Então são representações visuais de dados. Eles são usados, no caso de criptomoedas, tá? Para converter os endereços, tá? E ficar fácil de ler numa imagem. Então você tem a opção de pegar ali sua carteira, escanear o QR Code vai reconhecer o endereço da carteira. Input é um endereço de origem de transação. Output é um endereço de destino de uma transação. Mixer é um serviço utilizado para embaralhar input e output, tá, de transações, a fim de manter a privacidade e diminuir o nível de rastreamento. Código-fonte, aqui a gente está indo um pouco para TI, né? Código-fonte, portanto, é um conjunto de instruções escritas em determinada linguagem que tem a função de dizer ao computador o que ele deve fazer. Exchange. Uma exchange é uma corretora de criptoativos. Não necessariamente de criptoativos, mas de criptoativos também. Ela funciona como uma plataforma eletrônica que facilita a compra, a venda e a troca de moedas digitais e tokens. Essas empresas trabalham conectando compradores e vendedores, assegurando uma transação prática e segura. Usar carteiras de exchange para guardar suas criptomoedas tem riscos, né? Então é importante entender que quando você tem os endereços das suas criptomoedas dentro da corretora, na verdade,
essa carteira, esses bitcoins não são seus, eles estão dentro de uma corretora, na maioria das vezes centralizada, tá? Que eu também vou explicar o que é centralizado, mas não utilize endereços dentro de corretoras para guardar suas criptomoedas. Fechou? Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Continuamos, tá? Porque tem muitos termos, muitas coisas ainda pra gente falar. Fechou? Espero que tenham gostado. Aguardo vocês aí na parte 2. Tamo junto, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!